punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo cultista. Porque nesse canal você já sabe, né? Quase sempre temos vídeos de segunda, quarta, sexta, quase que invariavelmente trazendo conteúdo cultista de qualidade. E se você puder compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, ajuda demais o mago a continuar, né? Porque nos motiva. Afinal de contas, poxa vida, é um conteúdo gratuito de ocultismo levado a sério por quem pratica ele de forma séria como estilo de vida há uns bons anos. Então, se você gosta de verdade do conteúdo, ajuda a comunidade a crescer, engaja na comunidade para o canal ser cada vez melhor e maior. Se você puder hypar o vídeo, agora tem esse negócio de hypar do YouTube, dá uma hypada, porque hoje nós vamos falar de um assunto que é controverso, é polêmico, é lenda, mas funciona. Hoje, nesse quadro maravilhoso que o Mago iniciou, chamado Personalidades Mágicas, né? Pessoas que marcaram a história da magia, seja por lenda, seja por terem vivido de fato, nós vamos falar dele que, como vocês já viram no título, né? É uma figura polêmica. Uns levam como chacota, outros levam como estilo próprio de prática mágica, mas qual é o meio termo sobre esse ser tão controverso? E é por isso que o Mago pede, a sua atenção aqui pra gente falar dele. São Cipriano, ou Cipriano o Bruxo, ou Cipriano o Feiticeiro, ou tantos outros codinomes que esse ser agarinhou com o passar do tempo. E eu acho que para começar a falar de Cipriano, a gente tem que falar do contexto ao redor desse mito. Porque, de fato, parece que há evidências de que na região da África, perto do Oriente ali Médio, divisa entre Oriente Médio, África e Europa, né, nesse bolo aí, de fato parece que existiu um homem chamado Cipriano, e sim, foi um feiticeiro famoso. Agora, o que não há evidências é o final dessa história, onde a igreja o coloca como santo, e nós vamos entender o porquê. Mas, bom, eu acho que para começar a falar desse homem, desse mito, dessa lenda, é muito importante a gente entender que, independente dele ter existido ou não, a sua influência na magia ocidental, ela teve uma importância e um impacto muito grande, sobretudo na parte ocidental da Europa, e aí depois foi para a América do Norte e chegou até nós. Então, o culto de Cipriano, antes de mais nada, ele é um culto existente, por mais que não como uma tradição, e sim como coisas fragmentadas, né, de pseudos grimórios que se atribuem a ele, ainda assim existe uma tradição, existe uma egrégora e existe praticantes que realmente se usam dessa energia para alguma finalidade. Bom, vamos então falar da história. Para falar da história de Cipriano, né, que é uma história, a que nós temos hoje em dia, pelo menos é uma história lendária, né? O que é uma história lendária? É uma história agiográfica que a gente chama, né? É uma lenda inventada acerca de um pseudo-cidadão, que é considerado um herói de uma nação e coisas do tipo. Então, para a gente entender de onde vem a origem de Cipriano, a gente precisa antes entender a Igreja Católica no seu início romano, né? Não a Igreja do início do cristianismo mesmo. Quando a igreja se funde com o império, quando a igreja é aceita lá no século III por Constantino, se eu não me engano, e aí a igreja romana passa a dominar Roma e toda a religião imperial vigente, né? E começa-se o tal do Império Bizantino, a gente tem a igreja pegando tradições pagãs e cristianizando toda ela. Então, basicamente, o que Roma faz com o cristianismo é pegar todo o paganismo que já existia e colocar em roupagens cristãs. Eu estive em Roma há pouco tempo atrás, né, no final de 2024, e estar lá e poder ver como isso é fato, até hoje me deixa muito embasbacado, porque os católicos do mundo não têm noção de como que é pagã a igreja em Roma, no sentido dos seus templos imponentes, no sentido da construção e de cada forma, e de cada culto e tudo mais. E uma coisa que era muito comum no paganismo romano especificamente era endeusar seres humanos. Então, era muito comum que um imperador, um herói,
um general, uma pessoa importante para o Império Romano ali, fosse considerado uma divindade vivente, fosse heroificado de alguma forma, fosse dignificado de alguma forma. Só que a igreja estava nascendo e ela não tinha heróis. Ela tinha os seus mártires, é claro, e aí vem o X da questão. Ora, nós precisamos de heróis, porque se nós não temos heróis, parece que é ineficaz o que nós estamos construindo aqui. E aí vai surgir um livro muito importante para a igreja romana nascente ali, que é o tal do Martirólogo Romano. Não sei se você já ouviu falar ou não, mas o Martirólogo Romano é um livro hagiográfico que conta lendas epopeicas dos primeiros cristãos, né, dos cristãos dos primeiros séculos. E é óbvio que ele é hagiográfico e não tem veracidade histórica em cada epopeia que é contada ali, em cada herói que é mostrado ali, porque há coisas que não batem cronologicamente falando, sabe? Os padres do deserto, que só vão surgir lá para o século III, já existiam padres do deserto no Martirólogo Romano. Então, tem muitas coisas que não batem com a história real da humanidade, né? Por isso que a gente entende que é um livro hagiográfico, ou seja, que por mais que tenha uma inspiração ali, baseado na vida de alguém que para a igreja foi um herói, etc., não é real. Esse livro, ele é muito importante para entender Cipriano, porque é lá que a gente vai encontrar o mito de Cipriano, o mártir. E bom, quem que foi Cipriano, né? Cipriano, ele nasce ali na região que fica entre África, Ásia e Europa, nesse meio. E dizem que, segundo a lenda, né, do martirólogo, ele nasce numa família muito abastada, muito rica, com muitas condições, como a maioria das pessoas que eram filósofas ou que se dedicavam a qualquer coisa que envolvesse o escriba, a leitura e o pensamento. Geralmente eram de famílias com mais condições, porque famílias mais simples não tinham acesso a uma alfabetização, a um estudo, alguma coisa assim. Então Cipriano, ele supostamente, né, como eu tô falando, isso aqui é uma história geográfica, não levem como ele existiu, porque aparentemente não existiu, né? Ao menos não da forma como chegou até nós. E aí Cipriano, ele nasce nesse contexto de riqueza, de burguesia, onde os pais eram opulentes e, segundo conta, os pais perceberam nele uma devoção para o sagrado pagão desde muito cedo. E aí que os pais fizeram foram educar o filho na religião deles, que era o paganismo. Só que quando você lê isso pelo lado cristão, obviamente que eles não vão falar o lado pagão como eu estou falando para vocês. Eles falam que nas artes diabólicas, umas coisas bem assim. Óbvio, né? Cristão. E aí, Cipriano foi educado nisso, foi formado nisso, e basicamente o que se conta, pelo que dá a entender no relato, é que Cipriano ele foi educado dentro de um templo, para ser um sacerdote. Então, basicamente, jogaram Cipriano lá no templo e falaram, tá, vai estudar e vai crescer e vai ser sacerdote, dos deuses e tudo mais. E pelo que se conta, Cipriano adorava isso. E aí, pelo que entendemos, Cipriano se tornou sábio, Cipriano se tornou muito eficaz na magia que praticava, provavelmente uma magia tanto africana quanto árabe, né, persa ali, asiática, e aí traz isso para a questão europeia também. Então, isso já mostra como não faz sentido nenhum ter grimórios de Cipriano, né? Se ele praticava bruxaria africana e magia árabe antes da própria alquimia árabe ser inventada, não tem coerência nenhuma com a realidade, que mais uma vez corrobora que isso é uma lenda. Porque quando a gente vai pegar os grimórios de Cipriano que nós temos hoje em dia, né, os diversos livros de Cipriano, o que a gente vê é fórmulas grimoriais ali, né? Como evocar um demônio, como fazer não sei o que com demônio, como não sei o que com demônio. E não, no contexto que supostamente Cipriano foi educado, não existia um demônio ou um diabo, porque pro povo pagão não tinha esse rolê. Demônio é um conceito cristão. E aí o que acontece? Cipriano se torna muito famoso na região ali. E aí ele conhece, na verdade não é que ele conhece, ele conhecia, segundo a lenda, um amigo muito íntimo dele que seria Eusébio. Eusébio é outra figura importante no cristianismo primitivo e foi um dos grandes primeiros padres da igreja com os seus escritos e tudo mais. E aí Eusébio volta, né, para a terra, lá onde habita Cipriano e tal, e supostamente, não se sabe o que eles conversavam, começa a haver embates filosóficos entre eles. E aí eles decidem empreender uma viagem junto, se não me engano, acho que é pra Europa. E aí acontece o quê? Cipriano chega na Europa,
com as suas artes mágicas, consegue seduzir o povo. Eu não sei se é na Europa, tá bom? Tô falando isso aqui de cabeça, então eu não sei de cor. Faz tempão que eu li a lenda de Cipriano, dei uma perdoada pra esse mago aqui. Mas enfim, Cipriano chega no país que eles foram viajar junto com Eusébio, e lá ele começa a fazer suas artes mágicas, fica famoso, porque Cipriano ele era muito famoso pelos truques que ele conseguia fazer, né? E aí ele conhece uma cristã, que era uma das discípulas, entre aspas, de Eusébio, e o nome dessa mulher é Justina. E essa mulher é a peça-chave maldita para a conversão de Cipriano, supostamente. Por quê? O que diz a lenda no martirólogo romano? Que Cipriano, ele tinha pacto com o tinhoso, né, com o diabo. E aí ele fazia tudo o que fazia porque supostamente esse pacto dava poderes para ele. E aí ele ficou muito apaixonado pela Justina, que tinha uma beleza fora do normal, e segundo o martirólogo, a beleza vem da virgindade dela, né? Então Cipriano se apaixonou ali pela novinha, e a novinha não dava trela pra ele, ela não tava nem aí pra ele. E aí ele falou, eu vou conquistar essa mulher. E aí ele ficou obsessivo, ficou obsessionado, queria fazer amarração, queria fazer isso, fez de tudo, foi pra tudo quanto é macumba possível e nada pegava na bendita da Justina. E aí Cipriano, supostamente segundo a lenda, né, lá do martirólogo, ele chama o Satanás e fala, e aí, eu já fiz de tudo, já fiz isso, já fiz amarração, já fiz o bode preto, já fiz o gato no escaldado, já fiz isso, já fez de tudo, e a tal da Justina não cedia a ele. E aí o diabo não queria falar, o diabo foge dele, desconversa, foge dele, desconversa, foge dele, desconversa. Aí Cipriano tava puto, né, porque dizem que Cipriano se transformou em bicho pra chegar até a Justina. Cipriano aparecia nos sonhos da Justina. Cipriano se transmutava fisicamente em uma mulher. Ele tentou de tudo. De tudo ele tentou pra se aproximar da tal da Justina. Eu acho que se fosse nos dias de hoje contar essa história, ia ser uma coisa bem cômica, aliás. Mas Justina não cedia. E ele via que Justina rezava todas as noites, porque ele se transformava num corvo, acho, pra ir bisbilhotar ela. E ele via que essa mulher rezava pra um Deus que ele não conhecia. Obviamente, o Deus cristão. E aí ele chega no diabo e fala, essa Justina não é atingida pelo que eu faço. Por quê? Confessa, ele começa a torturar o diabo. Provavelmente deve ter feito um rito de Goethe, né? Começa a torturar o diabo para que o diabo fale a verdade. E aí, supostamente, o diabo fala para ele que ele não consegue chegar na Justina porque a Justina é cristã, né? Porque a Justina tem Jesus no coração, porque a Justina tem uma fé muito grande, e aí ele não consegue intervir nela, não consegue atacá-la, não consegue afetá-la. E aí Cipriano entra numa crise. Porque parece que toda a verdade de que tudo que ele praticava era tão poderoso, de que ele era o mais poderoso, de que ele era o fodão, parece que tudo isso cai por terra diante do que o próprio Satanás lhe confessou. E aí, segundo conta a lenda, a partir disso, Cipriano se aproxima de Justina de forma não mais carnal ou opressora, e ele fala, eu quero conhecer esse Deus que você tem. E aí ele vai aprender com Eusébio e com Justina sobre o cristianismo, se converte, e aí diz que ele volta para a região africana ali, né? Na verdade, na mescla entre Europa, África e Ásia ali, e ele pega todo o arsenal do templo dele e queima tudo em praça. E aí, qual que é a lenda do livro? Agora entra a lenda do livro, né? Dizem que um dos seus discípulos ficou tão puto com ele, que ele se converteu e aceitou Jesus, que pegou um dos grimórios dele, que estava sendo queimado, e conseguiu salvar um pouco desse grimório. E aí, supostamente, esse grimório, ele era feito com pele humana. Dizem as lendas, claro, que era um grimório de Cipriano feito com pele humana. E aí esse discípulo resgatou, ninguém sabe quem é esse discípulo, ele é um anônimo, e aí continuou as magias de Cipriano por aí. Cipriano tem um fim de vida muito trágico, e eu diria triste, porque é um martirólogo romano, como eu falei o nome do livro, né? Então, obviamente, a vida dele não ia terminar bem. Ele e Justina são capturados e são assassinados, né? Pelos pagãos, que não aceitavam e resistiam à religião cristã. Bem feito? Achei bem feito. Tinha que morrer de novo? Tinha que morrer de novo. Ninguém manda ficar querendo se aceitar Jesus. É isso que dá, né? E aí esse é o triste fim de Cipriano. Agora, por que o mago tá contando a história de Cipriano, que é um mártir católico e tudo mais? Porque, gente, Cipriano morreu, mas a lenda dele, não.
O livro mais antigo de Cipriano que nós temos registros são dois. Um ibérico, que é o livro verdadeiro de Cipriano, alguma coisa assim, o Cipriano Mestre, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome dele agora, mas é um manuscrito muito antigo mesmo, de Cipriano, aonde tem, como sempre, né? Todo livro de Cipriano ele é muito próximo do que nós chamamos de livro de receita misturada. Então vai ter diversos feitiços, fórmulas e coisas meio bizarras para se fazer. Isso, desde o antigão lá, já era assim. E nós temos um outro que foi publicado aqui pela editora Via Sestra no Brasil, chamado Clavis Inferni. Inclusive, tem um vídeo no canal sobre o Clavis Inferni, que é o suposto verdadeiro livro de São Cipriano, que é um grimório bem antigo também, pequenininho, é um manuscrito bem pequenininho, que mostra como trabalhar com os 4 imperadores infernais, né? Amaimon, Eigin, Paimon, esqueci o nome do outro. Com os 4, né? Tem selo deles e tudo mais. Por que isso é importante para nós? Porque, de um modo especial na cultura ibérica brasileira, no sentido de Portugal para o Brasil, esses livros de Cipriano, esses mitos sobre Cipriano, o quão amaldiçoado os livros e as obras de Cipriano eram, veio viva e continua viva até hoje. Mostra o livro de São Cipriano para uma pessoa mais velha para você ver o que ela faz contigo. Só mostra. Por quê? Porque se fomentou uma lenda e uma egrégora de que esse livro que o suposto discípulo de Cipriano resgatou, ele se tornou um livro amaldiçoado. E aí, qual que é a teoria? E aqui é uma teoria, né, não é uma coisa comprovada, mas qual que é a teoria? Que na era grimorial, ali no final da Idade Média no alto da Idade Média e depois no Renascimento, existia uma moda entre os autores de camuflar a sua magia europeia, né, a sua magia cerimonial, dando apelo à autoridade a um ser divino, a um herói do cristianismo. Então, por exemplo, nessa época nós vamos ter vários grimórios com nomes de santos ou patriarcas. As clavículas de Salomão, os 3 grimórios de Moisés, as chaves menores de Salomão, o Grimório do Papa Honório, o Livro Negro dos Frades Caputinos, os livros de São Cipriano. Percebem que todos eles têm em comum uma atribuição ou um apelo a uma autoridade cristã ou judaico-cristã? Isso não é à toa. Porque quem escrevia esses grimórios tinham medo da Inquisição, da morte que a igreja impunha. Então a única forma de tentar validar de alguma forma o conhecimento ou camuflar em trajes cristãos era usar a mesma armadilha que a igreja fez para dominar o mundo pagão. Só que é o contrário. Porque o que a igreja fez? A igreja, ela pegou toda a cultura pagã e falou, agora vocês são cristãos, só que mantendo a cultura pagã. E abominando qualquer coisa que eles falavam contra. Então, o deus cornífero dos pagãos é um diabo. Mas o deus solar é Jesus. Os templos romanos viraram basílicas católicas. E por aí vai. Os heróis viraram os santos. E por aí vai, sabe? E aí, o que os sacerdotes medievais e os magistas medievais e os eruditos medievais e renascentistas fizeram foi o processo inverso. Eles falaram, vamos escrever as nossas práticas mágicas, ainda que com moldes pagãos, só que vamos apelar ao cristianismo para validar ela. É uma sacada genial. Usar a mesma arma contra a própria igreja. É quase um cavalo de Troia, né? Para fazer a tradição mágica não se perder. Então, especula-se que os livros de Cipriano, né? Todos eles, né? Porque existem diversos, eles se chamam de Cipriano, né? Do Santo Cipriano, justamente por conta desse apelo a uma autoridade. Só que isso caiu com maus olhos. Por quê? Porque Cipriano, ele era considerado um bruxo, diferente do rei Salomão, diferente de Moisés, diferente de um papa, diferente dos caputinos, que eram considerados santos. E por isso que o Grimório de Cipriano, mesmo tendo apelo à autoridade de Cipriano, ele tem uma conotação de magia negra. Porque no próprio martirólogo romano, fala que Cipriano tinha pacto com o capeta e tudo mais. Então, seja lá quem escreveu o primeiro desses grimórios de Cipriano, ou qualquer coisa assim, ou até mesmo Clavis Inferni, foi burro pra cacete. Foi mal pensado, porque ele poderia ter colocado o apelo a qualquer outra autoridade, mas ele quis colocar a autoridade de Cipriano. E isso é um erro. É um erro até tardio. Por isso que parece que data nem tanto do Renascimento, parece algo mais já da era vitoriana, 1700, 1800, 1900, parece algo mais recente, porque simplesmente não tem lógica
a gente pensar que um erudito magista ia usar Cipriano, sendo que ele podia usar qualquer outro. Ele poderia usar Jacó, ele poderia usar Isaac, ele poderia usar qualquer outro santo, sabe? Cipriano ele já tinha uma mancha nesse sentido de era um pagão que virou cristão. E aí paganizar de novo é complicado. Mas a gente pode acreditar também, por outro lado, que quem inventou o primeiro Grimório de Cipriano, porque é inventado, isso é óbvio, né? Isso aqui não é nenhuma especulação, é uma certeza, né? Não tinha como, tá? E é uma versão, não tinha como São Cipriano saber magia grimorial, sendo que a magia grimorial medieval veio muito tempo depois de Cipriano. Então nem o Clavis Inferni tem coerência de que seja do próprio São Cipriano. Supostamente Cipriano vive no século 2 ou 3 ali da era cristã. E a magia grimorial, como nós concebemos no início da tradição grimorial, vai surgir só lá no século 9, século 10. Cipriano estava 8, 9 séculos. São séculos de distância de uma tecnologia mágica para outra, sabe? Então não tem coerência alguma o que nós encontramos nos livros de Cipriano, nos diversos, nos que parecem ser mais verdadeiros e nos que são mais genéricos, né? Não tem coerência alguma de que de fato tenha qualquer ligação com o santo em si. Acho que é importante deixar isso muito, 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 muito esclarecido. Que senão a galera confunde, né? E obviamente que isso não vale só para São Cipriano, né? Isso vale para Salomão, para Goetia, para tudo quanto é coisa. O apelo à autoridade é apenas uma forma de trazer credibilidade para uma prática mágica de alguém. E isso foi uma grande moda e uma grande cartada para deixar a tradição mágica viva, de certa forma. Então, é importante entender esse contexto histórico. Bom, gente, sobre Cipriano, é basicamente isso. Agora, o que a gente encontra dentro dos diversos livros de Cipriano? Bom, eu tive primeiro contato com o livro de Cipriano, que foi o de capa preta, depois o de capa prata, depois o de capa de couro. Eu tive pelo menos acesso a uns 4, 5 livros de Cipriano ao longo dessa trajetória espiritual. Todos eles, com exceção do Clavis Inferni, são extremamente genéricos. Genéricos no sentido de que são basicamente fórmulas de feitiçaria, e de uma feitiçaria que a gente percebe que é mais grotesca e que tem finalidades diversas, né? Então, um dos que mais me marcou na minha adolescência, que eu achei horrível, era um que você tinha que escaldar o gato, tirar o olho, a pata do gato, usar como um amuleto, e que isso ia te deixar invisível. Eu, no auge dos meus 13, 14 aninhos, li aquilo, eu fiquei tão surpreso, porque, nossa, alguém pode ficar invisível, quanto, além de surpreso, claro, fiquei estarrecido com aquilo. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado a primeira vez que eu li um Grimório de Cipriano, porque era assustador. Era assustador as coisas que se propunha. Tinha a Mão da Glória, em um dos que eu peguei. A Mão da Glória, pra quem não sabe, é uma feitiçaria necromante que você precisa da mão de um defunto pra fazer o rolê acontecer ali, que era a mão da boa sorte, né? Onde supostamente você usar o espírito do defunto pra adivinhar qualquer coisa, um monte de coisa assim. Eu ficava espantado com a grotesqueria daquilo, com a nojeira daquilo, sabe? Nunca foi algo que, eu cogitei. Não, eu sempre achei muito gore demais, sabe? Mas teve algumas coisas que eu coloquei em prática. A tal da oração da cabra preta do São Cipriano, coloquei em prática. Nunca tive resultado. Mas conheço quem jura de pé junto que teve, tá? Então, assim, o importante desses diversos grimórios é que isso gerou uma egrégora. E é uma egrégora que dá pra se usar. Dá pra se trabalhar. Então, a ideia da magia cipriânica, ou da feitiçaria, eu diria, cipriânica, ela consiste muito em fazer trabalhos de feitiçaria para diversas finalidades. E aí você percebe que não tem coerência no manuscrito em si, né? Nos manuscritos em si, nos grimórios em si. Porque você vai ter lá o abracadabra, né? A famosa abracadabra que vai diminuindo em pirâmide, que supostamente é um feitiço de cura, proteção e boa sorte. Aí você vai ter isso associado com uma oração da cabra preta do lado. Uma coisa supostamente hebraica, ligada à sutilidade, à força sutil do cosmos, e outra extremamente densa, ligada ao cabrunhão mesmo, né? É bizarro. Aí tem lá fórmulas de feitiços para virar animal, muitas coisas bizarras assim. Particularmente, eu tive uma experiência na época de frade, aqui no Brasil mesmo, com um menino que, quando eu era monge, só para trazer um contexto, né? Quando eu era franciscano, a gente tinha chácaras de reabilitação lá no mosteiro, aonde pessoas que eram viciadas em drogas e tal, e tiveram uma vida bem complicada nesse sentido, eles iam ser reabilitados e viviam um tempo lá com a gente. E tinha um menino que ele era muito complicado de lidar, mas
Quando eu digo muito complicado assim, é num nível que, olha, não era fácil. E aí eu contava um pouco da minha história, que eu tive envolvimento com magia muito precoce e tal. E aí conversando com ele, ele falou pra mim que ele praticava coisa de São Cipriano desde muito novo também. E que pra ele funcionava. E aí ele falou que tinha uma fórmula até que ele fazia, que ele de fato alterava a forma corporal dele. Só que ele ficava possuído, ele falava. E bom, o que eu vou contar é meio surreal. Acredita quem quiser, quem não quiser não precisa acreditar, não tem problema nenhum. Mas o que aconteceu foi que esse menino, a gente tinha retiros, né? Onde tinha momentos muito fortes de libertação, até de exorcismo e tal. E aí esse menino caiu estribunchado lá com uma manifestação demoníaca. E eu lembro como se fosse hoje, começaram a nascer muitos pelos nele, pelos grossos. Não é pelo normal que nem eu tenho, que já é grosso, mas era muito pelo e ele começou a ficar muito forte, ele era um menino magro. E o corpo dele começou a inchar, ficar muito forte, muito forte, e as mãos como se fossem garras. Ah, a orelha pontuda também, eu lembro muito disso. Então parecia que ele estava assumindo uma forma bestial ali. E aí foi fazendo exorcismo, ele foi voltando ao normal, mas foi assustador. E segundo o que ele falou, e ele contou isso depois para todo mundo, era por conta dessa questão de pactos com os negócios de São Cipriano. Eu acredito que seja só isso. Não sei. Eu sei que eu vi ali na minha frente acontecer um negócio muito esquisito. É por isso que eu sempre tive uma ótica de não acredito tanto, mas também não desacredito. Sabe? No creo em brujas, pero que las hay, né? Então, a minha relação pessoal com São Cipriano e esse rolê todo é essa. Eu já vi umas coisas acontecerem assim que são bem fora da curva. Agora, como que a pessoa fez, se foi seguindo isso ou não, porque o que o menino me contava é que ele tinha um mestre que ensinou ele. Então vai saber se esse mestre que ensinou ele usava somente os grimórios conhecidos de São Cipriano. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas manuscritos mágicos que não são publicados existem aos milhares. Diários mágicos de magistas anônimos que descobriram fórmulas e segredos ocultos de fazer coisas extraordinárias existem diversos. E diversos que nunca chegaram e talvez nunca vão chegar a público. Que são passados de um iniciado para outro, né? Eu acho que o bonito da tradição, inclusive, é isso. Por isso que se chama ocultismo, né? Então, assim, eu não posso afirmar que o que esse menino fez pra ficar desse jeito bizarro foi isso. Porque ele teve um iniciador, de fato. Aí aconteceu que esse menino, ele sofria muito com essas questões de possessão, era repetidas vezes. E aí o que aconteceu foi que uma vez ele simplesmente, no meio da noite, em abstinência, a abstinência provocou possessão nele. E aí ele ficou meio que possuído e sumiu. E ninguém nunca mais ouviu falar dele. Era bizarro. Bizarro. Isso foi no Maranhão. Eu morei ali perto de São José do Ribamar, no Maranhão, entre São Luís e São José do Ribamar, a gente tinha uma chácara ali, e nessa chácara, meu filho, nossa, acontecia de tudo quanto é coisa, meu Deus do céu, era complicado. Mas eu aproveito para trazer esse caos, né, porque eu acho que tem tudo a ver com a temática. Por fim, eu acho que é importante a gente falar um pouco, de novo, do Clavis Inferni. Eu tive acesso recente ao Clavis Inferni, faz o quê? Uns 2 anos atrás. Quando saiu, eu não sei o ano que saiu, mas assim que saiu demorei um pouquinho pra ter, mas tive acesso não tão distante. E eu confesso que eu esperava, sei lá, mais coisa de São Cipriano, mais do mesmo, né? Porque eu já li o de capa preta, o de capa cinza, o de capa não sei o quê, o de capa de ouro, o verdadeiro livro, o falso livro, todos. E todos são mais do mesmo, é tudo genérico. Tudo fórmula de feitiço que você encontra em um e encontra em outro. O que muda é uma outra coisa só. E aí eu fui ler o Clavis Inferni e, pra minha surpresa, era totalmente diferente dos outros. O Clavis Inferni, ele basicamente é um mini grimório, é um pequeno manuscrito, um pequeno diário do norte da Europa, se eu não me engano, atribuído a Cipriano, e o que contém nele é como trabalhar com os imperadores infernais. Do leste, do sul, do norte e do oeste. Paimon, Amaimon, Eigin e eu esqueci o nome do outro, mas com ele também. E eu fiquei muito surpreso, porque era muito diferente do que eu tinha visto. E aí me fez entender que era o que reina na Europa ali, né? Uma coisa. O rolê de Cipriano, para nós, chega muito mais próximo de uma feitiçaria. Quando ele sobe para a Europa, lá para o norte, ele chega muito mais como um rolê atrelado a uma magia mais grimorial. E aí me leva a entender e supor, isso aqui é só suposição mesmo, que a magia de Cipriano, ela é uma egrégora viva. E é uma egrégora que pode atuar fortemente também. A única questão é como trabalhar com isso. O que eu fiz a nível de trabalho pessoal foi pegar os selos do Clavis Inferni e trabalhar eles em operações que eu preciso lidar
numa teurgia goétia com esses reis, com esses imperadores e por aí vai. Mas foi apenas isso. E eu podia até trazer causos, né, sobre contato com a Maimon. Todos vieram a partir do Clavis Inferni, né? O que eu tive contato antes foi por Scrying, mas não nada como você ter o selo da entidade e ter uma fórmula ali para chamar eles e tal. E é isso, gente. Então, quando a gente fala de São Cipriano, para resumir tudo isso aqui, nós estamos falando de um mito, de alguém que provavelmente nem existiu, e se existiu, provavelmente não foi do jeito que é contado no Martirólogo Romano, né, obviamente. Esse livro, gente, o Martirólogo Romano, pra vocês terem noção, ele é tão hagiográfico e tão lendário que tem um... Eu nunca esqueço, eu li o Martirólogo Romano quando eu era monge, né? Tem um mito lá que é muito engraçado, que fala que tinha uns cristãos dos primeiros séculos que eles morriam de medo de morrer mártir. E eles tinham muito medo e pediram pra Deus para poupar eles do martírio, porque eles não iam dar conta. E aí diz que Deus colocou eles numa caverna, congelou eles, e 300 anos depois, quando acabou, no século III, né, quando a igreja aceitou, né, o império aceitou a igreja, dizem que eles acordam e aí eles veem Roma eterna, né? Eles veem todo mundo católico, símbolos cristãos por todos os lados, eles ficam chocados com aquilo. É nesse nível, sabe, de conto de fadas desse livro. Então, por isso que não dá para dar credibilidade histórica, né? Óbvio. Ele é uma lenda. Ele é um livro de lendas, de contos dos irmãos Grimm, basicamente. Só que, claro, associado à Igreja Católica, onde inventaram os seus santos primordiais ali, né? Os seus mártires. E entender essa origem é muito importante, porque senão a gente cai nessa falácia de que, São Cipriano, dois extremos, né? São Cipriano não presta, tudo que tem ali não existe, tudo que tem ali não funciona. Ou outro extremo, São Cipriano é muito perigoso, toma cuidado. Eu diria que a verdade não tá nem em um, nem em outro. A verdade tá no meio termo desses dois. Na verdade, a verdade, de modo geral, ela nunca tá nos extremos, né? Ela sempre tá no meio termo, no caminho do meio. E o meio termo entre esses dois paradigmas é que funciona pelo poder da egrégora que é criado em cima. Tanto que tem gente que vai praticar o São Cipriano e se ferra. Eu atendi uma vez uma pessoa que ela falou pra mim que era crente, mas tinha tanta curiosidade com esse negócio de São Cipriano, porque os pastores falavam que era tão perigoso, que aí uma vez ela foi lá e pegou e fez uma oração lá. E ela disse que quando ela fez a oração, os negócios da casa dela começou a tremer, e aí ela começou a ter pesadelo, e aí depois ela começou a perder tudo, e ela falou que foi só ladeira abaixo até que ela voltou para a igreja. Mas a culpa disso é de São Cipriano, ou é da mentalidade da pessoa que, através, né, do seu poder de manifestação de fé, molda a sua realidade em cima daquilo? Entende? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os extremos dessa visão. Não dá para dizer que não funciona. Eu, em minha vida, eu tive diversos relatos de que funciona. Não só relatos, como experiência, como a que eu contei, né? E ela foi só uma de várias. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que é um mito. E que esse mito, e até mesmo os livros que existem sobre São Cipriano, nenhum é verdadeiro de São Cipriano, não tem como ser. É apenas um apelo à autoridade, como todos os outros grimórios que vieram. Moisés, Salomão e qualquer outro. Pois é, pra você que tá chegando aqui agora e não sabia que o grimório da Goetia lá de Salomão não foi escrito por Salomão, eu sinto muito te informar isso, mas realmente não foi. Então, é isso, gente. Eu queria trazer nesse segundo episódio, né, da nossa jornada pelos grandes nomes dos magos, né, a ideia de São Cipriano, porque, de um modo especial, no oeste, no lado ibérico da Europa, depois lá em New Orleans, na região mais bruxesca dos Estados Unidos, e por fim aqui no Brasil, o mito, os grimórios, as lendas de Cipriano se propagaram, se popularizaram, e aí a gente sempre tem aquelas duas visões extremistas sobre o assunto. Por um lado, não acreditamos. Por outro lado, acreditamos e temos medo. Calma, vamos pro meio termo disso. Eu acho que é importante. E a grande contribuição desses grimórios de Cipriano para uma prática mágica eficaz, eu acredito que está muito mais ligado ao Clavis Inferni, na minha experiência pessoal. Mas eu conheço magistas de renome que praticam coisas lá do grimório de capa preta, de capa cinza, as feitiçarias que tem lá, algumas delas, né, e funciona. Então, assim, o abracadabra, por exemplo, que tem lá na maioria desses grimórios, funciona, eu já testei.
Já usei isso pra curar o joelho de uma pessoa enferma e o joelho curou. Eu peguei literalmente o abracadabra e fiz tipo aquele decalque de tatuagem, e aí colei na perna da pessoa e ficou o decalque do abracadabra escrito no joelho da pessoa. Passei um óleo de cura e melequei aquilo. Aí fiz uma oração lá de cura e uma semana depois a pessoa tava boa do joelho. Tava com o joelho inchado, que tinha batido não sei aonde. Uma semana depois estava boa. Então, eu tenho vários testemunhos de que funcionou. Alguma coisa dali funcionou, outras não. E aí entra naquela, né? É muito mais o poder do mago que faz o feitiço do que o feitiço em si, do que a receita de bolo em si. Mas é isso, então entendam, Cipriano é uma lenda, os grimórios de Cipriano também são uma lenda, porque não existe um verdadeiro e um falso, existem os mais antigos e os mais novos. Todos eles, em teoria, são falsos, porque não tem como Cipriano, que viveu no século I, ter deixado algo epopeico pro século... supostamente viveu, né? Porque a gente nem sabe se viveu mesmo. Pro século X, do século X, a magia grimorial, ela não surge com Cipriano. Nem de longe. Ela surge lá no século III, com Jâmblico, como nós estudamos. Inclusive, se você perdeu o primeiro episódio dessa série, vai lá ver, porque o vídeo de Jâmblico ficou maravilhoso. Aplausos pro nosso editor, inclusive, porque ele merece. Ele arrasou na edição de Jâmblico, espero que tenha arrasado na desse também. E é isso. Bom, gente, recadinhos do mago. Se você tá vendo esse vídeo quando saiu, nós vamos ter rito coletivo de Vênus, com os anjos de Vênus, para as finalidades de Vênus. Amor, beleza, sensualidade, amor próprio, voltar com o ex se for preciso, trazer um novo amor, fortalecer um relacionamento que já tá bom, e etc. E por aí vai. Teremos agora no fim de junho, R$150 a inscrição, e você você deve também ter capacidade de fazer o que for pedido. Banho de ervas, acender velas e meditar. Se não pode, o ritual coletivo não é para você, tá bom? É obrigatório fazer tudo o que se pede. Nós teremos também, esse mês na lojinha, muito em breve, pó de amor e óleo de Afrodite. Serão esses dois, porque nós estamos no mês de amor, então vamos ter a força de Afrodite, que é a força de Vênus, e vamos ter um pó de amor na força de um anjo amoroso aí, que o mago ainda está decidindo qual que vai ser consagrado. Se vai ser um anjo da água ou o mesmo anjo de sempre. Então, fica atento lá no Instagram do mago. Se você não segue, siga @monge_a_mago no Instagram, em todas as redes sociais, né? TikTok, Instagram e etc. Mas de um modo especial no Instagram, porque é no Instagram que o mago posta, né? Quando vai ter nova remessa de óleos, de pós mágicos e por aí vai. Quem tem usado tem gostado muito dos resultados e eu fico muito feliz. Nós vamos ter também, se você quer fazer uma leitura com o mago, de tarô, de scrying, de mão, leitura de mãos, o que for, chama que a gente agenda. Só que você tem que ter paciência e entender o mago, por favor. O mago só consegue atender leituras na parte da tarde. E só consigo dar conta de atender 2 a 3 leituras por dia. Então a minha agenda acaba se estendendo muito. Por exemplo, a minha agenda hoje está para julho já, né? No momento que eu estou gravando o vídeo, tá para início de julho. Então geralmente tem de 20 a 30 dias, às vezes mais, às vezes menos, de espera para conseguir passar a leitura com o mago. Mas eu te garanto que você não vai se arrepender de esperar, viu? Se der para esperar, chama que a gente agenda. Também o mago faz trabalhos individuais de magia. Se você quer fazer um rito para prosperidade, para amor, para proteção, para limpeza, ou para o que for, chama se tiver condições de arcar com custo de rito. Ritual com mago é a partir de R$2.000, dependendo do que for feito a nível de demandas e afins, aumenta o preço, tá bom? Nós temos também nossos cursos de tarô, curso de scrying, são cursos gravados que você vê lá pela Hotmart, com acesso vitalício, com apostila, com grupo de suporte no Telegram. Bora se formar. O curso de tarô ele é completo, do iniciante ao avançado. Já o curso de scrying ele é introdutório. Ele é um curso que vai te ensinar os primeiros passos para conseguir produzir o efeito do scrying, tá bom? E é isso, gente. No mais, fiquem bem, acredita na magia que existe dentro de você e falou!